nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais um programa Luz da Fé e sem perder tempo, já se inscreva no nosso canal, tá bom? Inscreva-se aí no canal do Canção Nova Oficial, deixa o like, o joinha se você gostar do conteúdo desse vídeo no final, compartilhe, clica no sininho para receber notificação de vídeo novo e não menos importante, deixa aí no comentário sua crítica construtiva, o seu pedido de oração, porque a Canção Nova quer interagir com você, tá bom? Também eu quero dizer para você que nesse mês de novembro, o Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, através do loja.cançãonova.com, tem ali uma super outlet, Então, vestuário nosso com um descontaço para você, Então, muitas camisetas, nossa, com super desconto, e tem aqui essa camiseta que eu estou usando aqui, que também está lá, faz parte dessa outlet, que é a camiseta de Nossa Senhora de Fátima, lindíssima. Então você devoto de Nossa Senhora, você que é um homem, uma mulher profundamente mariano, Você que tem esse carinho todo especial por Nossa Senhora de Fátima, Essa camiseta pode ser sua, está aparecendo aí no seu vídeo, loja.cançãonova.com, você adquire lá na Outlet Canção Nova, tá bom? Entra lá, loja.cançãonova.com, e também você pode, no loja.cançãonova.com, também adquirir esse livro, que está ajudando tantos casais. Eu e minha esposa escrevemos esse livro, Reconciliação Cansa, mas Santifica, Vencendo os Conflitos na Vida a Dois, um livro muito, não é um livro grande, grosso, nada, é um livrinho até fininho assim, baratinho, a gente quer com preço acessível para chegar a tantos casais e a tantas famílias, e aqui tem muita prática, muita vivência, testemunho de vida, receita, luzes, apontamentos, direções de Deus para você, para o seu casamento ou para aquele casamento do seu parente, do seu familiar que está passando por dificuldade. É um remédio, é uma receita, com certeza vai ajudar. Mal não vai fazer, isso eu posso te garantir, tá bom? Reconciliação cansa, mas santifica, vencendo conflitos na vida a dois. Um livro maravilhoso, tem chegado muitos testemunhos para nós, graças a Deus. Você também pode dar esse testemunho, quem sabe adquirindo esse livro. Vamos prosseguir, gente? Estamos com o Catecismo refletindo sobre o sacramento da unção dos enfermos. E agora nós vamos para o número 1514, do 1514 ao 1516. E aqui o Catecismo vai responder essa pergunta para nós. Quem que recebe o sacramento da unção dos enfermos e quem é que administra esse sacramento? Então aqui o Catecismo vai responder. Primeiro ele fala quem recebe. Quem que pode receber o sacramento da unção dos enfermos? E aí vai colocar que no 1514, que a unção dos enfermos não é um sacramento só daqueles que se encontram às portas da morte, Tinha o nome da extrema-unção, que eram os agonizantes, a gente dizia isso no programa da semana passada, Portanto, tempo oportuno para receber a unção dos enfermos é certamente o momento em que o fiel começa a correr perigo de morte por motivo de doença, debilitação física ou velhice. Se o enfermo que recebeu a unção dos enfermos recobrar a saúde, pode, em caso de recair em doença grave, receber novamente esse sacramento. No decorrer da mesma enfermidade, esse sacramento ele pode ser reiterado se a doença se agravar. Permite-se receber a unção dos enfermos antes também de uma cirurgia de alto risco. O mesmo vale também para as pessoas de idade avançada, cuja fragilidade se acentua. Então, todas as situações, as pessoas que se encontram, estão se preparando para uma cirurgia de alto risco, uma pessoa de idade avançada que a fragilidade da sua condição de vida, da idade dela, se acentua, essa fragilidade dela, também pode receber. Pessoa que está ali sofrendo uma doença grave, que ela corre perigo de morte, ela também pode receber. Não é só aquela pessoa que está ali agonizando para morrer. Então, todas essas situações são pessoas que podem receber. E quem que pode ministrar esse sacramento? Eu, como leigo, posso ministrar a unção dos enfermos? Não, não posso. O Catecismo explica aqui no 1516 que só os sacerdotes, os bispos e os presbíteros são os ministros da unção dos enfermos. Então, só eles podem ministrar esse sacramento. É dever dos pastores instruir os fiéis sobre os benefícios deste sacramento. Que os fiéis incentivem os doentes a chamar o sacerdote para receber este sacramento. Que os doentes se preparem para recebê-lo com boas disposições, com a ajuda de seu pastor e de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e atenções fraternas. Então, o meu papel como leigo é rezar, é interceder. Se eu tenho um familiar meu que está doente, eu vou rezar a Nosso Senhor e pedir: Jesus, cura, Senhor, alivia esse sofrimento. O meu papel é este como leigo, mas eu não sou padre, eu não posso ali ministrar a unção dos enfermos.
O sacerdote, o bispo, sim, eles podem. Então, qual é o nosso papel como familiar? Chamar o padre, chamar o bispo, chamar e dizer, por favor, vai lá, ministra a unção dos enfermos para o meu familiar agora que está numa doença muito grave, né? Corre risco de morrer. Então, ministra esse sacramento agora para receber o reconforto e o alívio. Lembra do programa da semana passada? Então, e aqui a esse respeito, o Papa Francisco, numa audiência geral do dia 26 de fevereiro de 2014, ele vai falar exatamente sobre isso. Eu queria ler para você as palavras do Papa Francisco nessa audiência geral, de 26 de fevereiro de 2014. Eu não vou ler todo, né, o discurso dele nessa audiência geral, mas eu quero ler uma parte. Ele diz o seguinte: eu gostaria de vos falar hoje do sacramento da unção dos enfermos, que nos permite ver concretamente a compaixão de Deus pelo homem. No passado, esse sacramento era chamado de extrema unção, porque era entendido como conforto espiritual na iminência da morte, né? Está ali para morrer, então é o conforto espiritual. Ao contrário, né? Com a mudança desse nome, né? Ao contrário, falar de unção dos enfermos ajuda-nos a alargar o olhar para a experiência da doença e do sofrimento no horizonte da misericórdia de Deus. A gente não fica só pensando na morte, mas a gente vê a questão do sofrimento, a experiência do sofrimento, a experiência da doença, da enfermidade. A gente consegue, a partir desse sacramento, começar a enxergar essa experiência do sofrimento, da doença, com o olhar misericordioso de Jesus, olhar misericordioso de Deus. Então, ele vai falar aqui para nós, né, o Papa Francisco, ele vai dizer assim: mas na presença de um doente, a gente tem alguém da nossa família que está doente ali, mas na presença de um doente, por vezes a gente pensa assim: chamemos o sacerdote para que venha. Aí o outro diz: não, dá azar, não o chamemos. Ou então alguém diz assim: o doente ele se assusta. Imagina o padre chegar ali para dar, né, a extrema unção. O doente já vai ficar apavorado, dizendo: estou para morrer, né? Estou com o pé na cova ali, né? Agora já não. Aí se assusta. E o Papa Francisco responde aqui: por que se pensa assim? Porque um pouco existe a ideia de que depois do sacerdote vem a agência funerária. Então chegou o padre saiu, depois de ministrar o sacramento, já chegou ali a agência funerária. O Papa Francisco diz: isso não é verdade. O sacerdote vem para ajudar o doente ou o idoso. Por isto, é tão importante a visita dos sacerdotes aos doentes. É preciso chamar o sacerdote para junto do doente e dizer: venha, dizer para o padre, venha, dê-lhe a unção, abençoe-o. E é o próprio Jesus que chega para aliviar o doente, para lhe dar força, para lhe dar esperança, para o ajudar e também para lhe perdoar os pecados, e isso é muito bonito. O Papa Francisco vai dizer: e não se deve pensar que isso seja um tabu, porque é sempre bom saber que no momento da dor e da doença nós não estamos sós. Com efeito, o sacerdote e quantos estão presentes durante a unção dos enfermos representam toda a comunidade cristã que, como um único corpo, se estreita em volta de quem sofre e dos familiares, alimentando neles a fé e a esperança e apoiando-os com a oração e com o calor fraterno. Mas o maior conforto provém do fato de que quem está presente no sacramento é o próprio Senhor Jesus, que nos guia pela mão, nos acaricia como fazia com os doentes e nos recorda que já lhe pertencemos e que nada, nem sequer o mal, nem sequer a morte, jamais nos poderá separar dele. Temos este hábito de chamar o sacerdote para que aos nossos doentes, não digo aqui doentes de gripe, uma doença que dura 3, 4 dias, mas quando é uma doença séria, e também para os nossos idosos, venha-lhes conferir este sacramento, este conforto, esta força de Jesus para ir em frente. Ele diz: façamos isso. Então o Papa Francisco, ele nessa audiência geral, ele nos convida exatamente a isso, para que nós, como familiar de algum doente, em estado grave ali, numa doença, sofrendo de uma doença grave, a gente seja o primeiro a procurar o sacerdote e dizer: por favor, vai lá, abençoa, reza por ele, cuida dele, ajuda-o, por favor, ajuda-o nesse momento. Vem socorro desse enfermo agora, desse meu parente, vai lá, ministra o sacramento sobre ele, padre, por favor, unja-o com óleo, reze por ele e também dê a ele esse reconforto, esse alívio que ele precisa a partir desse sacramento. E o Papa Francisco diz algo muito bonito, ele diz: é o próprio Jesus que faz isso.
na figura do sacerdote, do bispo, é o próprio Jesus que vai ao encontro. E aí fica aquele recado de Deus para nós, na doença, no sofrimento, ali enfrentando aquela doença grave, nós não estamos sozinhos. Pelo sacramento da unção dos enfermos, a igreja está conosco. Deus está conosco. Quero dizer para você ao final desse Luz da Fé, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Você que hoje está enfermo, você que hoje está lutando contra essa doença grave, você pode e deve receber o sacramento da unção dos enfermos. Você que está agora num leito do hospital, você pode e deve receber o sacramento da unção dos enfermos, porque o Senhor quer te reconfortar e quer te aliviar. E veja, meu irmão, minha irmã, nessa doença eu quero dizer para você, você não está sozinho. Deus te segura pela mão, Deus está contigo para te reconfortar e te aliviar. Coragem, Deus caminha ao seu lado. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.